Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra de Jesus para os nossos corações nesses dias, né, de tanta angústia, tanta coisa ruim que tem acontecido, né? Eu quero ler João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15, né, que diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E enquanto eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Jesus falando aos nossos corações, versículo 4. E vos sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardar os meus mandamentos. Irmãos, eu li todo o contexto, mas eu quero falar com os irmãos hoje a partir do versículo 13, João 14, 13, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardar os meus mandamentos. Jesus aqui, ele está confortando o coração dos discípulos. Jesus, ele está sendo assunto ao céu, ele está falando que vai para o céu, mas que vai preparar lugar para buscar a sua igreja. Jesus, ele ensina várias coisas, inclusive ele fala sobre oração, ele fala sobre a segunda vinda dele aqui na terra, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala que vai, mas que ele vai voltar, né? É a segunda vinda de Jesus aqui. E diante desses ensinamentos, Jesus fala aos discípulos também a respeito sobre oração. Jesus ensina sobre oração aos seus discípulos algumas verdades importantes aqui que eu quero destacar, né, com os irmãos. Em primeiro lugar, é que a oração, ela é ilimitada. O Senhor Jesus diz: e tudo que pedirdes, ele não coloca limite. Ele não coloca limite na oração. Às vezes nós ficamos limitados. Podemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor Jesus, podemos apresentar os nossos desejos, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem nos incomodado durante esses dias, né, desse coronavírus.
É isso que tem tirado a sua paz? Apresenta-se isso diante do Senhor. Para Jesus não há nada, meus irmãos, demasiadamente difícil. O Senhor Jesus, ele pode todas as coisas, porque ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Ele pode todas as coisas, nada é impossível, nada foge do controle do Senhor Jesus. Nós podemos ser ousados, meus irmãos, e apresentar diante de Jesus aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não oramos a um ídolo mudo, mas nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que governa os céus e a terra, aquele que tem o controle, meus irmãos, de todas as coisas. Ele está sentado no trono, ele tem o controle, ele tem as rédeas da história da minha vida e da sua vida nas mãos dele. Ele é o poderoso, o único que pode mudar a nossa história nesses dias de angústia, nesses dias de talvez desespero de alguns. Ele tem o poder através do clamor do seu povo. Jesus, ele fala, o que vocês pedirem eu farei. Então, meus irmãos, nós temos que apresentar os nossos pedidos diante do Senhor, para que ele possa, meus irmãos, nos abençoar em todas as coisas, porque ele tem o controle de todas as coisas. Apresentar grandes pedidos a Deus, né? Algo que talvez nós achamos que é impossível para o ser humano, mas para o Senhor não é impossível. Ouse colocar diante de Deus o impossível dos homens, o que o homem não pode realizar, o que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode fazer, o que a ciência não pode realizar, o Senhor Jesus pode. Glória a Deus, aleluia por isso. Ele tem todo o poder, ele tem o controle de todas as coisas em sua mão. Eu creio nisso, meus irmãos. Em segundo lugar, a eficácia da oração é no nome de Jesus, em meu nome. O que nós pedirmos em nome de Jesus. Não, meus irmãos, não existe oração forte, nem pessoas poderosas na oração. É no nome de Jesus. Não oramos agarrados, meus irmãos, em nossos méritos, naquilo que somos, mas nós oramos porque nós cremos que Jesus tem todo o poder. As orações são atendidas não com base em méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que recebe, daquele que media a nossa oração. Nós podemos chegar diante do Senhor sem forças, fracos, falidos, que o Senhor, ele tem todo o crédito, ele tem toda a força, ele tem o controle de todas as coisas. Chegamos a Ele sem nada e Ele nos dá tudo. Chegamos a Ele não em nosso próprio nome, mas nós chegamos em nome dEle, em nome de Jesus. Não é a oração, meus irmãos, que é poderosa. Poderoso é aquele que responde às nossas orações. Poderoso é o mediador, meus irmãos, das nossas orações, é aquele que ouve, aquele que recebe a nossa oração, que tem o poder de mudar as circunstâncias que está à nossa volta, que está em nossa família, que está acontecendo hoje, né? Então, eu acredito que através da oração, nós clamarmos a Deus para Ele mudar a história das nossas vidas, mudar a história de tudo isso que tem tirado a paz da humanidade. Precisamos colocar diante do Senhor em oração. Em terceiro lugar, meus irmãos, a promessa é segura da oração. Jesus disse, isso farei. Aquele que nos ensina a orar, ele promete ouvir as nossas orações e garante para mim e para você que nos atenderá. Sendo assim, então, meus irmãos, orar é unir a fraqueza humana à onipotência de Deus, à onipotência divina. Orar é conectar o altar da terra com o altar do céu. Orar é você erguer um altar na sua casa e dizer, eu e a minha casa, assim como Josué, nós serviremos ao Senhor, nós serviremos
ao Senhor. Orar é conectar com Deus. Se tudo, meus irmãos, é possível para o Senhor, se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e escolheu livremente agir por meio da oração do seu povo. Se formos para a Bíblia, quantas vezes o seu povo estava sofrendo e Deus levanta lá o povo em oração, em jejum, em clamor. Nós precisamos estar firmes em oração nas nossas casas, ter culto no lar, tempo de leitura da palavra, tempo de oração, tempo de louvor ao nosso Senhor. Em quarto, meus irmãos, o propósito maior da oração é que o Pai seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em Tiago 4, versículo 2, diz: nada tendes porque não pedes. Se nós precisamos de livramento, nós temos que pedir livramento. Se nós precisamos, meus irmãos, que esse vírus seja distinguido, nós precisamos orar nesse sentido. O nosso glorioso Senhor Jesus nos ensina em Mateus 7:7, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Nós precisamos orar as promessas de Deus, é orar com plena, meus irmãos, ousadia e confiança que o Senhor vai nos responder. Ele não é homem para mentir. Em todas as suas promessas nós temos, sim, o sim dele. Nós precisamos confiar. Nenhuma das suas palavras caem por terra, meus irmãos. Tudo ele tem o controle, tudo está diante dele. Nós só precisamos orar ao Senhor e entregar para ele aquilo que está no nosso coração, aquilo que tem nos incomodado durante esses dias. O fim último da oração não é o bem do ser humano, não é o bem do homem, mas a glória do Pai manifesta no Filho. Quando o Senhor atende às nossas orações, às nossas súplicas, às nossas petições, o Pai é glorificado, o Filho é exaltado nele. A oração não é antropocêntrica, ela não está ligada a mim, ela não tem a ver com o ser humano, mas a oração ela é teocêntrica, ela está ligada a Deus, que é o centro de todas as coisas, ela está ligada a Jesus, que tem o controle de tudo. A oração não é vista, a oração não visa, meus irmãos, exaltar o homem, mas ela visa exaltar a Cristo, exaltar ao nosso Senhor Jesus, porque tudo vem de Cristo e tudo é por meio de Jesus Cristo e tudo é para Cristo, meus irmãos. Tudo é para Ele, por meio dele. São todas as coisas, meus irmãos. Nós precisamos entender, a igreja precisa entender que tudo é através de Jesus. É hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados, arrependermos daquilo que temos feito, que tem entristecido o coração do nosso Senhor Jesus. Precisamos voltar para o Senhor. Na mesma medida que as nossas necessidades elas são supridas em resposta às nossas orações, o Pai é glorificado no Filho, na mesma proporção que apresentamos ao Senhor os nossos anseios, aquilo que está na nossa alma, nós encontramos nele resposta. A bênção que vem do céu a nós, em resposta à nossa oração, ela retorna para o céu como um tributo de louvor ao Pai, que é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, meus irmãos. Que essa palavra possa confortar o seu coração, que você possa voltar, a sua vida, o seu coração para o Senhor Jesus nesses dias e clamar a Ele,
Pede ao Senhor, meus irmãos, para que proteja a sua casa, para que te livra, né? Não saia de casa, não fique andando aí sem necessidade, mas que você possa mesmo descansar no Senhor Jesus durante esses dias. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, com essa palavra. Deus, que o Senhor, Pai, conforte o coração de cada um agora que está ouvindo essa mensagem, Pai, no nome de Jesus. Livra, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, de tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, Pai, em nossos estados e em Cacilândia. Pai, não deixe, Deus, que esse vírus se propague, Senhor, não deixe que chegue à nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, nos protege e nos livra do mal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.